Bom dia, alunos de Fundamental 3. Vamos então dar prosseguimento à nossa aula. Na última aula nós falamos, na última aula foi aula sobre divisão e solfejo, Na penúltima aula nós falamos sobre formação do som, certo? Hoje nós vamos falar sobre série harmônica. Então vamos falar sobre um assunto assim um pouco complicado, Então é por isso que eu vou ser, digamos assim, falar bem devagar, tá? Para vocês entenderem bem, ok? Então, vou colocar aqui no quadro, vocês estão vendo aqui o quadro, tá? Então eu vou colocar aqui algumas coisas importantes no quadro. Primeiramente, o que é uma série harmônica? Então, a série harmônica é o conjunto de sons que acompanham um som gerador, tá? Então, vou colocar aqui no quadro uma série harmônica para vocês verem, certo? Então, uma série harmônica que começa com um Dó1, o Dó1 vai ser o som gerador. E os outros sons que fazem parte desse som gerador, que vão entrar e formar esse conjunto de sons, chamado de série harmônica, eles vão ser eles que vão compor a série harmônica, Vão ser aí os sons acessórios, tá certo? Muito bem, então ao conjunto de sons que acompanham um som gerador, ou também chamado de som fundamental, é que nós chamamos de série harmônica, tá? Então a série harmônica nada mais é do que o conjunto de sons que acompanham um som gerador. Muito bem, então eu vou tentar exemplificar para vocês aqui no quadro, tá bom? Então eu vou achar aqui que é para vocês verem melhor e aproximar a mesa para ficar mais visível aí para vocês. Bom, vamos lá. Então nós vamos utilizar duas pautas para isso: clave de sol, clave de fá, tá? Vou montar aqui essas duas pautas, porque esse primeiro exemplo vai começar na clave de Fá, tá? Muito bem, conferindo aqui as linhas da pauta. Muito bem, então o número de harmônicos de um som gerador, olha só, é indeterminado, certo? O número de sons harmônicos de um som gerador é indeterminado. Se, por exemplo, nós fizermos vibrar uma corda cujo som produzido seja o Dó1, a série harmônica será a seguinte. Então vamos construir aqui essa série harmônica, tá bom? E o som produzido, por exemplo, seja o Dó1. Então a série harmônica vai ser a seguinte: Dó1 vai ser, então, aqui eu tenho o Dó1, certo? Então aqui eu tenho o 1, que é o som gerador, certo? Então esse 1 aqui vai ser o som gerador, tá? Vou aproximar mais ainda para ficar mais nítido aqui para vocês, tá certo? Então esse aqui vai ser o Dó1. O Dó1 aqui vai ser o som gerador. Muito bem, aí a partir do segundo som,
que vai ser uma oitava acima, vai ser uma oitava justa, a partir do segundo som, eu vou começar os sons harmônicos, ou seja, a série harmônica. Então vamos lá, uma oitava acima, eu tenho o segundo som. Tá? Que vai ser Dó também, né? Então aqui eu tenho número 2. Esse vai ser o primeiro harmônico, tá? O primeiro harmônico vai estar uma oitava acima. O segundo harmônico vai ser uma terça, tá? Que vai ser o terceiro som. Então uma terça acima vai estar aqui, ó. Dó, Ré, Mi. Então aqui vai estar o terceiro som harmônico, ou o segundo som harmônico, né? Então, o primeiro harmônico vai estar uma oitava acima, que vai ser o segundo som. O segundo harmônico vai estar uma terça acima, tá? Que vai ser o som de número 3, tá certo? Que vai ser o segundo harmônico. O terceiro harmônico vai estar uma quarta. E, na verdade, aqui uma coisa, né? O segundo harmônico do primeiro harmônico para o segundo harmônico, eu vou ter uma quinta justa, tá aqui. Dó, Ré, Mi, eu tenho uma quinta justa. Do primeiro harmônico para o terceiro harmônico, muito bem, só conferindo aqui. Então, do primeiro harmônico para o segundo harmônico, eu vou ter uma oitava justa, né? Do segundo harmônico para o terceiro harmônico, eu vou ter uma quinta justa, certo? Então, vou confundir, vai ser aqui, uma quinta justa, tá? Então, do segundo harmônico para o terceiro harmônico, eu vou ter uma quinta justa. Do terceiro harmônico para o quarto harmônico, eu vou ter uma quarta justa, certo? Então vamos lá, né? Aqui eu tenho Sol, Sol, Lá, Si, Dó, uma quarta justa, certo? Do terceiro harmônico. Então aqui eu vou ter uma quarta justa. Vem aqui, ok? Na verdade, esse Dó já vai ser aqui na clave de Sol. Perdão, vai ser bem aqui já. Então, 1, 2, 3, 4. Então, do terceiro harmônico para o quarto harmônico, eu vou ter uma quarta justa, de Sol para Dó. Tá? Então, aqui eu tenho o quarto harmônico. Do quarto harmônico para o quinto harmônico, eu vou ter uma terça maior. Então, aqui, ó, o quinto harmônico, eu vou ter uma terça maior. Do quarto harmônico para o quinto harmônico, eu vou ter uma terça maior. Do quinto harmônico para o sexto harmônico, eu vou ter, então, uma terça menor, tá? Porque vai ser de Mi para Sol. Então, aqui eu tenho uma terça menor, certo? O sexto harmônico. Então, do quinto harmônico para o sexto harmônico, eu vou ter uma terça menor. Correto? Muito bem, aqui eu usei até uma figura musical, mas eu vou fazer só mesmo os círculozinhos aí. Então, do quinto harmônico para o sexto harmônico, eu vou ter uma terça menor. Agora, do sexto para o sétimo harmônico, eu também vou ter uma terça menor, certo? Então, do sexto para o sétimo, eu também vou ter uma terça menor, porque é de Sol para Si bemol, tá? Vou ter de Sol para Si bemol, vou ter uma terça menor. Então, aqui é o sétimo harmônico.
Do sétimo para o oitavo harmônico, eu vou ter uma segunda maior. Tá? Vem aqui. Do sétimo para o oitavo, uma segunda. Do sétimo para o oitavo, uma segunda maior. De si bemol para dó, eu tenho uma segunda maior. Tá certo? Do oitavo para o nono, eu vou ter uma segunda maior. Então, de dó para ré. Isso aqui é o nono já. E do nono para o décimo, eu vou ter mais uma segunda maior. De ré para mi. Ok? Então, a gente conclui aí que a série harmônica é composta por 10 sons harmônicos, certo? Então, do primeiro para o segundo, eu tenho uma oitava justa. Do segundo para o terceiro, eu tenho uma quinta justa. Aliás, desculpe. Sim, de dó para sol. Quinta justa. Aqui eu tenho, do segundo para o terceiro, eu tenho uma quinta justa. Do terceiro para o quarto, eu tenho uma quarta justa, de dó para sol, é uma quarta justa. Do quarto para o quinto, eu tenho uma terça maior. Do quinto para o sexto, eu tenho uma terça menor. Do sexto para o sétimo, eu tenho uma terça menor. Do sétimo para o oitavo, uma terça maior. Do oitavo para o nono, novamente uma terça maior. Uma terça maior. E do nono para o décimo, eu tenho uma segunda maior. Ok? Perdão, eu falei aqui terça maior. Não, desculpe. Do oitavo para o nono, eu tenho uma segunda maior. E do nono para o décimo, uma segunda maior também. Corrigindo isso aí. Tá certo? Então, quanto mais os harmônicos se afastam do som gerador, mais imprecisos e dissonantes se tornam aí os sons, né? Ou seja, vai ser mais difícil você perceber, quanto mais eles vão se afastando do som gerador, tá? Então, são considerados consonantes os 6 primeiros sons da série harmônica, ok? Então, os 6 primeiros sons da série harmônica são considerados consonantes, tá? Então, os 6 primeiros sons da série harmônica são considerados consonantes, tá? Por exemplo, aqui eu tenho do primeiro som para o segundo som, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto e do quinto para o sexto. Então está aqui, ó, do primeiro para o segundo. Aqui eu tenho os sons consonantes, tá? Eles são considerados consonantes, certo? Esses 6 primeiros sons. Então, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto e do quinto para o sexto. Então, até aqui, do primeiro até, ou seja, os 6 primeiros sons da série harmônicas são consonantes, ok? São consonantes. E o que é que são sons consonantes, né? O que é um intervalo consonante? É um intervalo que não precisa resolver em outro, tá? Ele não tem necessidade de resolução. Então, esses intervalos são chamados de intervalos consonantes. Muito bem. Então, nós temos aí os 6 primeiros sons, tá? Então, os 6 primeiros sons da série harmônica, repetindo aí para ficar bem, tá? Então, os 6 primeiros sons da série harmônica são considerados consonantes, certo? Então, não nos esqueçamos disto, tá? Então, vamos lá falar agora, então, sobre a origem dos sons consonantes e dissonantes, voltando aqui para o quadro novamente, certo? Então,
vou apagar aqui agora, para a gente colocar os exemplos aqui no lugar onde estão esses primeiros exemplos. Então aqui eu tenho a série harmônica, né? Repetindo, a série harmônica é composta por 10 sons, tá? Vai do primeiro som, que é o som gerador, até o 10º harmônico, certo? Ou o 10º som, tá? Então vamos lá, vamos apagar isso aqui. Então, do primeiro som, o que a gente tem que saber para a gente montar uma série harmônica? Porque é isso que vocês vão fazer depois. O que é necessário saber? Na série harmônica, né, eu tenho 10 sons. O primeiro som é o som gerador. E os outros sons são os sons harmônicos, ou que a gente chama também de sons acessórios, né? Porque eles acompanham o som gerador. Muito bem. Então o que é necessário saber? É que do primeiro som para o segundo eu tenho uma oitava justa. Do segundo para o terceiro eu tenho uma quinta justa. Do terceiro para o quarto eu tenho uma quarta justa. Do quarto para o quinto uma terça maior. Do quinto para o sexto uma terça menor. Do sexto para o sétimo uma terça menor. Do sétimo para o oitavo uma segunda maior. Do oitavo para o nono uma segunda maior. E do nono para o 10º uma segunda maior também, tá? Então essa é a série harmônica. Então a gente tem que saber disso aí. Vamos falar então agora sobre a origem dos intervalos consonantes e dissonantes. E deixa eu ver aqui o horário, tá? Origem dos intervalos consonantes e dissonantes. Gente, isso tudo está na apostila de teoria musical do Fundamental 3. Quem não tem a apostila, por favor, consiga, tá? Eu estou meio que seguindo aqui a apostila exatamente porque quem não tem, né, vai ficar meio perdido. Então a gente está aí seguindo a apostila, tá certo? Então, qual é a origem dos intervalos consonantes e dissonantes? Observa-se que os 6 primeiros sons da série harmônica formam os intervalos consonantes, né? Eu já falei sobre isso aí, tá? Os 6 primeiros sons da série harmônica formam os intervalos consonantes. Ou seja, a oitava justa, a quinta justa, a quarta justa, certo? Que são considerados consonantes perfeitos. Então veja bem, oitava justa, quinta justa e quarta justa são consonantes perfeitos. Então vamos colocar aqui, consonantes perfeitos. Quais são os consonantes perfeitos? Oitava justa, quinta justa e quarta justa, ok? Então esses são os consonantes perfeitos, tá? Então os intervalos consonantes são formados pela oitava justa, quinta justa e quarta justa. Mas vamos continuar aqui. Então, a oitava justa, quinta justa e quarta justa são os consonantes perfeitos. E também a terça maior e a terça menor, que são consonantes imperfeitos. Tá? Então, vamos lá, consonantes imperfeitos. Consonantes imperfeitos. A terça maior e a terça menor. Tá? São os consonantes imperfeitos. Terça maior e terça menor. Vamos falar agora sobre sexta menor, né? A sexta menor e a sexta maior
que são também intervalos consonantes, são também consonantes imperfeitos. Eles são, respectivamente, as inversões da terça maior e da terça menor, certo? Por isso, eles se encaixam aqui, tá? Então, sexta maior e sexta menor. Então, a sexta maior e a sexta menor, eles também são consonantes imperfeitos. Por quê? Porque eles são a inversão da terça, certo? Da terça maior e da terça menor, tá? Eles são inversão da terça menor e da terça maior, né? Por exemplo, uma terça maior se converte em sexta menor, daqui a sexta menor. Uma terça menor se converte em sexta maior, daqui a sexta maior, certo? Então, por isso, eles também, né, a sexta menor e a sexta maior, que são intervalos, são também intervalos consonantes e também são consonantes imperfeitos, porque eles se tratam da inversão da terça maior e da terça menor. Ok? Muito bem. Os demais intervalos se encontram do sétimo som harmônico em diante e são, por esse motivo, considerados dissonantes. Então, intervalos consonantes vai do primeiro ao sexto som, ou do primeiro ao sexto harmônico, ok? Agora, intervalos dissonantes. Intervalos dissonantes. Eles são a partir do sétimo som, ou do sétimo harmônico. Então, a partir do sétimo harmônico até o décimo harmônico, eu vou ter, então, os intervalos dissonantes, ok? Então, prestem minha atenção, os intervalos consonantes, eles vão até o sexto harmônico, tá? E os intervalos dissonantes vão estar a partir do sétimo harmônico. Então, como nós vimos no total que nós temos 10 harmônicos, a partir do sétimo eu já tenho os intervalos ou os harmônicos dissonantes, tá? Então eu já tenho aí os intervalos dissonantes, tá? Então, intervalo de sétima, intervalo de oitava, de nona e de décima, tá certo? Então, esses intervalos, a partir do sétimo harmônico, eles já são intervalos dissonantes. Então, resumindo, os intervalos consonantes, eles vão do primeiro ao sexto harmônico. Ou intervalo, tanto faz. E os intervalos dissonantes, eles começam a partir do sétimo harmônico, ok? Do sétimo som também, tá? Sétimo som. Muito bem. Então agora, deixa eu ver aqui o tempo. Vamos ver se dá pra gente falar um pouquinho mais aí. Vamos falar sobre a origem dos acordes, tá bom? Então nós já vimos a origem dos intervalos consonantes e dissonantes, certo? Resumindo, os intervalos consonantes começam do primeiro até o sexto som, e esses intervalos consonantes, eles podem ser perfeitos ou imperfeitos. Os perfeitos compreendem a oitava justa, a quinta justa e a quarta justa. São os intervalos consonantes perfeitos. E os imperfeitos? Terça maior, terça menor, sexta maior e sexta menor, certo? São os consonantes imperfeitos, tá? E a partir daí, a partir do sétimo grau, nós temos os dissonantes. Nós temos então, a partir do sétimo som, nós temos os intervalos dissonantes. Muito bem, agora vamos falar sobre a origem dos acordes, tá? Vamos falar sobre a origem dos acordes. Terceiro tópico aqui na apostila.
origem dos acordes. Muito bem. Então, na série harmônica, até o nono som encontra-se o grupo de acordes consonantes e dissonantes chamados naturais, tá? Até o nono som. Então, nós encontramos aí o grupo de acordes consonantes e dissonantes chamados naturais. Ok? Então, essa é a primeira observação, né? Então, os acordes, resumindo aí, né? Os acordes naturais, que são compostos por consonantes e dissonantes, encontram-se até o nono som, ok? Então, primeira observação. Os acordes naturais. O que nós entendemos por acordes naturais? Os que são formados por intervalos consonantes e dissonantes. Encontram-se até o nono som. Tá? Até o nono som. Muito bem. Então, se eu fosse colocar aquela série aqui de novo, né? Vamos colocar aqui para ficar muito claro. Até porque vocês já vão vendo como é que a gente vai formando a série harmônica, porque depois vocês vão fazer exercícios disso. Vamos formar a série harmônica, digamos, a partir do Ré 4, por exemplo, né? Ou do Dó 2, certo? Como é que eu vou formar a série harmônica a partir do Dó 2, por exemplo? Ou do Lá 4, e assim por diante, em todos os sons. Aqui também. Eu espero dar tempo de a gente terminar esse assunto sobre série harmônica hoje, né? Vamos ver. Muito bem. Então, do primeiro som, que é o som gerador, até o nono som, eu vou ter a origem aí dos acordes naturais, que comportam os intervalos consonantes e dissonantes. Então vamos lá. Primeiro som aqui vai ser o Dó 1, né? Ele está bem aqui. Dó 1. Não dá para aparecer, vamos lá. Aqui eu tenho o Dó 1, tá? O Dó 1. Então, entre o primeiro e o segundo som, agora vamos usar a regra, né? Entre o primeiro e o segundo som, eu tenho uma oitava justa. Então, de Dó a Dó. Bem aqui. Eu tenho aqui o segundo som. Entre o segundo som e o terceiro som, eu tenho uma quinta justa. Então, tá aqui. Esse Sol aqui. Aqui eu tenho o terceiro som. Entre o terceiro som e o quarto som, eu tenho uma quarta justa. Então, vamos lá. Aqui. Desculpe. Estou confundindo isso aí com Dó. De Sol para Dó. Pronto. Então, entre o terceiro e o quarto, eu tenho uma quarta justa. Certo? Do terceiro para o quarto, eu tenho uma quarta justa. Agora, do quarto para o quinto, eu tenho uma terça maior. Aqui eu tenho o quinto grau, o quinto harmônico. Eu tenho uma terça maior. Do quarto para o quinto, uma terça maior. Certo? Agora, do quinto para o sexto, eu tenho uma terça menor. Então, de Mi para Sol. Esse é o sexto grau. Agora, do sexto para o sétimo, eu tenho outra terça menor. Tá? Do sexto para o sétimo, eu tenho outra terça menor. Então, vai ser o quê? De Sol para Si bemol. Tá? Por isso que é importante conhecer a regra. Então, aqui eu tenho o sétimo já. Né? Do sexto para o sétimo, eu tenho uma terça menor. Do sétimo para o oitavo, eu tenho uma segunda maior. Tá? Segunda maior.
do sétimo para o oitavo. Tá? Porque de si bemol para dó eu tenho uma segunda. E o último som, o nono som, né? Do oitavo para o nono eu tenho uma outra segunda maior. Certo? Pronto. Então os acordes naturais, eles estão do primeiro até o nono som. Certo? Então esses são os acordes naturais. Qual é a origem dos acordes? Bora para mim aqui. Então qual é a origem dos acordes naturais? Os acordes naturais se encontram do primeiro até o nono som, certo? Do primeiro até o nono som, né? Coloquei aqui para vocês verem, certo? Então tá aí, ó, do primeiro até o nono som. Então esses sons naturais compreendem os acordes consonantes e os acordes dissonantes, tá certo? Bem, então vamos lá. Agora vamos falar sobre o acorde perfeito maior. Deixa eu ver aqui o tempo. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar aqui a aula, tá? Falando até sobre a origem dos acordes naturais, que vai do primeiro até o nono som. Aí na próxima aula eu continuo, tá? Na próxima semana eu continuo essa aula falando sobre série harmônica, tá bom? Porque senão vai ficar muito extenso aqui o vídeo e eu não vou conseguir enviar para vocês. Então a gente vai encerrar aqui, já são 31 minutos, tá bom? Então na próxima aula, só resumindo, nós vamos falar sobre o acorde perfeito maior, como ele é formado, quais são os harmônicos que o formam, o acorde de quinta diminuta, o acorde de sétima da dominante, o acorde de sétima da sensível e o acorde de nona maior, tá certo? Como é que eles são formados, tá bom? Então, vamos deixar isso para a próxima semana, tá? Para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Então, nos encontramos aí na próxima semana. Bons estudos, tá certo? E aí, os exercícios, vocês não vão fazer esta semana ainda, tá bom? Deixem para fazer quando eu concluir a aula na próxima semana. Então, abraço a todos, nos vemos na próxima semana.